isso. Agora vamos para a nossa pauta. O Carlos Alberto volta com as informações sobre uma pesquisa realizada na disputa pela Prefeitura de Caucaia. Carlos Alberto. A primeira pesquisa sobre as intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Caucaia, realizada após o início da campanha eleitoral, mostra que os eleitores querem gente nova no comando administrativo do município. Os números da pesquisa Atlas Intel, publicados nesta segunda-feira pelo jornal O Povo, apontam que, se o primeiro turno fosse hoje, o candidato do PT, Valdemir Catanho, ficaria com 27,6% dos votos, empatado numericamente com o candidato do PL, Coronel Aguinaldo, com 27,4%. De acordo com a pesquisa, o ex-prefeito e candidato do PSD, Naumi Amorim, aparece em terceira posição com 21,1%, seguido da deputada estadual e candidata do PSDB, Emília Pessoa, com 15,2% de apoio dos eleitores. O levantamento mostra que, entre os entrevistados, 6,9% não souberam ou não quiseram responder, e 1,8% disseram que votariam em branco ou anulariam um voto. A pesquisa, registrada no TSE sob o protocolo CE 04346/2024, ouviu, entre os dias 13 e 18 de agosto, 810 eleitores. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, em intervalo de confiança de 95%. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida. Caucaia, com mais de 230 mil eleitores, eleição com cenário no segundo turno, e esse viés que aparece nessa primeira pesquisa sobre rejeição, pelo menos pelos números, a nomes mais tradicionais da política local. Temos também outro traço característico em muitas cidades brasileiras, a eleição se polarizando entre duas forças, ou se caracterizando com essa disputa entre um candidato do PT, Valdemir Catanho, aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Aguinaldo, Coronel Aguinaldo do PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, uma nacionalização da disputa em Caucaia. E uma polarização, né, Luciano? Além de uma nacionalização, a gente observa claramente um processo de polarização muito veloz no segundo maior colégio eleitoral do nosso estado, que é Caucaia, aqui coladinho com Fortaleza, colocando exatamente de um lado eleitores vinculados ao ex-presidente Bolsonaro, ou seja, ao movimento bolsonarista, e do outro o PT, representado pelo Catanho, que tem ali os defensores, principalmente do presidente Lula. Isso mostra claramente que esta eleição em Caucaia, Luciano, vai alcançar índices acelerados de uma polarização que vai ser, de certo modo, uma extensão do que promete também ser a disputa aqui pela capital. Então a gente observa também um fato que eu vi na pesquisa, que lá foi feita 6 simulações de segundo turno. Você chamou a atenção para um aspecto de que a pesquisa indica, ou pelo menos direciona, que o eleitorado de Caucaia está propenso hoje a apostar no novo. Isso também pode ser verdade, mas a pesquisa fez 6 simulações de segundo turno, mostra, por exemplo, que o ex-prefeito Naumi Amorim venceria Catanho e Aguinaldo, isso num possível segundo turno, e teria empate técnico, por exemplo, com a Emília, que é do PSDB, a candidata do PSDB. Já a Emília, ela, por exemplo, num virtual segundo turno, essa candidata do PSDB venceria Catanho, mas teria empate técnico com o Coronel Aguinaldo. Então, no embate entre Catanho e Aguinaldo, também haveria empate técnico. Você mostra que o cenário está embolado. Não é uma coisa assim que dá hoje um diferencial grande, mostra a polarização, mas que essa tendência de Caucaia para o segundo turno e para esse ainda um sentimento muito ainda embolado dentro do município, isso é muito forte no eleitorado. Então, vamos acompanhar porque teremos fortes emoções por lá. O terceiro maior colégio eleitoral, Juazeiro do Norte, tem também pesquisa?
Tem, Luzenor, tem a mesma pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada aí pelo jornal O Povo, mostrando, por exemplo, que o atual prefeito, Gleidson Bezerra, que é do Podemos, que é candidato à reeleição, tem 54,3% dos votos do eleitorado de Juazeiro, contra 38,1% de Fernando Santana, que é o candidato do PT lá em Juazeiro do Norte. É uma diferença que alguém pode, assim, no primeiro momento dizer, puxa, é significativa, mas é claro, isso não é definitivo. A campanha também só está começando. Mas mostra, Luzenor, por enquanto, de certo modo, uma reação que tem animado o Gleidson e os seguidores do Gleidson, porque promete, ou pelo menos dá um indicativo de que ele pode quebrar aquela maldição que tem sobre os prefeitos que são candidatos à reeleição em Juazeiro do Norte e que nunca conseguiram uma reeleição. Então, ele pode ser ou pode estar nesse caminho, nesse indicativo de que pode quebrar esse tabu de que lá não existe essa questão da reeleição para prefeitos. Uma coisa também interessante observar lá em Juazeiro do Norte, é como ele, Gleidson Bezerra, está bem no segmento dos evangélicos e no segmento das mulheres. Ele lidera de forma disparada nesses dois segmentos. Um outro aspecto também é que a imagem do Gleidson, comparando com a imagem negativa dele, ele tem uma imagem mais positiva do que negativa, ao contrário do seu adversário, Fernando Santana. Mas é claro, aí a gente também tem que levar em conta os padrinhos políticos, o peso que esses padrinhos políticos terão na campanha, porque Camilo Santana é o atual ministro, né, Camilo Santana, é extremamente bem avaliado lá na região do Cariri, e ele ainda não entrou em jogo, né,